Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma videoaula da disciplina de Fundamentos e Suporte de Computadores. É, Vamos falar agora de um assunto novo, né? Mas lembrando que faz parte das memórias, né? Da hierarquia de memórias. É, Agora vamos especificar, né? Falar sobre memória RAM, né? Memória RAM é, é muito interessante, por quê, né? Porque se você forem para analisar hoje a, a importância da memória RAM dentro do computador é, é extrema, porque como se fosse uma memória intermediária entre as memórias cache, registradores e as memórias secundárias, né, como o HD. Essa memória, né, ela é volátil, né, se você desligar a energia, ela vai perder as informações. Mas o intuito dela é fazer essa ponte de comunicação, né, esse armazenamento de dados para que o processador busque ali os dados, né, as informações que necessita para a execução de programas, arquivos e entre outros, né? Então, tudo que é mais importante para a execução fica ali na memória RAM. Então, para que se torne mais dinâmico e mais rápido o desempenho geral, né? Porque a memória RAM é muitas vezes mais rápido que o HD. Então, essa é a importância da memória RAM, tá, pessoal? Bom, a palavra memória RAM vem de RAM, né? RAM significa Random Access Memory, né? Então, traduzindo para o bom português, seria memória de acesso aleatório, tá? Então, ela é uma memória de acesso aleatório. Então, quando fala aleatório, então não tem assim uma sequência lógica, né? Do mesmo ponto que pode acessar o começo da memória, pode acessar o final dela, meio, entre outras partes, né? Então, ela é bem dinâmica por causa disso, tá? SRAM, né? SRAM de RAM, a SRAM é mais antiga, então tem dois tipos de memória aí, né? A gente vai contar um pouco da história, agora eu vou contar um pouco da história para vocês, né? A evolução da memória, né? Memória RAM. Então, o primeiro modelo era a SRAM, né? Que era uma RAM estática, usava múltiplos transistores, em geral de 4 a 6 para cada célula de memória. Mas não tem um capacitor em cada célula. É usada principalmente para cache, né? Então, no princípio da coisa, lá nos primórdios, lá quando começou a existir memória cache, essas coisas, então existia aí uma memória externa, né? Uma cache externa, né? Então aí foram as primeiras essas memórias RAM, né? Esse modelo, né? De memória RAM. A de RAM veio a seguir, né? Que existe até hoje. Lembre-se que até hoje é de RAM, tá? A memória RAM dinâmica tem as células de memória com um transistor e um capacitor associado que exige refrescamento constante, né? Então apesar de não ter um cooler diretamente nela, né? Ela tem os seus modos de resfriamento naturalmente, se dizer assim, tá? Bom, aí depois que surgiu a DRAM, logicamente começou a surgir os modelos, né? A evolução, né? Vão surgir vários tipos de memória de RAM. A primeira foi a FPM, né? A memória RAM de modo de paginação rápida, né?
foi a forma original da DRAM. Forma original, hein, pessoal? Foi então a primeira DRAM. Memória RAM do tipo DRAM. Ela espera o processo inteiro de locação do bit de dado por coluna e linha. Então lê o bit antes de começar a ler o próximo. A taxa de transferência para o cache L2 é de aproximadamente 176 megabytes por segundo. Nossa, já era uma coisa absurda, né? Depois surgiu a DO de RAM, a memória de RAM de saída estendida, né? Extended Data Out, não espera todo o processo do primeiro bit para seguir para o próximo. Tão logo o endereço do primeiro bit é encontrado, a EDO de RAM começa a procurar o próximo bit. Ela é aproximadamente 5% mais rápida que a FPM. A taxa de transferência máxima para o cache L2 é de aproximadamente 264 megabytes por segundo. Então, pessoal, aí já começou a melhorar, né? Que agora ele não ficava, ele não tinha que ficar esperando, né? Então, ele lá, quando está quase terminando, já ia para o próximo bit, então fazia todo esse processo ainda mais rápido. Essa memória EDO, pessoal, nos dias de hoje não tem utilidade, né? Porque ficou lá com computadores lá do começo da década de 90, por aí. E, inclusive, se eu não me engano, acho que eu tenho as memórias EDO. Eu tinha um computador antigo, eu gostava de fazer experiências. E aí, acabei comprando até mais memória EDO. Ela é interessante, que ela não é muito grande, um pouco maior que memória RAM de notebook, né? E o encaixe dela é muito parecido com memória de notebook, tá? O jeito de encaixar ela. É interessante, né? Na época eu usava o Windows 98, né? E fazia umas experiências, uns testes, né? Para aumentar a memória em computadores antigos. SDR-SDRAM, Single Data Rate Synchronous Dynamic, né? Random Access Memory, né? Então essa aí é uma memória interessante, né? Que deixa eu só ver aqui, pessoal. Só aumentar aqui um pouquinho, faltou. Só um minutinho. Diminuir o tamanho da letra. Aí ficou bom. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não tem, não. Isso aí. Então, essa memória RAM, ela tem um apelido interessante, né? Que a gente apelida, ela é chamada DIMM, né? Essa memória DIMM é interessante que a gente até nos dias de hoje existem computadores que utilizam ela e ainda deve ter algum aí que está usando ainda, né? Então lá, essa foi a primeira memória capaz de trabalhar sincronizada com os ciclos da placa-mãe, sem tempo de espera. Esse tipo de memória superava as antigas memórias DO e FPM. Por sua capacidade de dividir os módulos de memória em vários bancos, alocando até 8 bancos em um módulo DIMM, né? Dual Inline Memory Module, né? Como o próprio nome diz, elas são capazes de realizar apenas uma transferência por ciclo, o que nos dias de hoje pode parecer pouco, mas na época em que era padrão, todos se orgulhavam de ter pentes com denominação PC100 instalados na máquina. Mesmo presente em alguns computadores ainda hoje, são muito difíceis de serem encontrados à venda, porque não são mais produzidas, né? Essa memória aqui, pessoal, no final da década de 90, e aí para
para começo do ano da década da década de 90, por mais ou menos 2000 até 2004, 2005 foi muito utilizado, né? E meu primeiro computador aí, que eu comprei novo, utilizava essa memória DIMM, né? Meu computador usava 256 MB de memória, né? Com Windows XP na época. Imagina, 256 MB de memória, que hoje é um quarto de 1 GB, né? E já era suficiente para você fazer todas parte de escritório, né? Word, Excel, PowerPoint, navegar na internet, entre outros aplicativos, né? Então dá para utilizar normalmente hoje, comparando com um computador de 2 GB de memória. Hoje tem que ser no mínimo 2 GB aí para você ter uma fluidez boa aí para você navegar, para você fazer seus trabalhos, né? Tá? Eu ainda possuo um computador, um Pentium 3 de 1 GHz, né? Processador de 1 GHz. E utilizo lá 512 MB de memória, né? DIMM PC133, a última, né? Mais rápida. 512, né? 2 pentes de 256. Tá? Existe pente até de 512 dessa DIMM. Tá? Coisa rara de se ver também, mas não é impossível. Até hoje ainda dá para rodar o Windows XP nele tranquilo, tá? E, né? Essa vai ser uma divisão, né? Porque essa memória DIMM, né? Ela realmente trouxe muita fluidez, muita rapidez em vista das outras memórias, né? Tá? Mas depois seguiu aí suas evoluções, logicamente surgiu memórias melhores, né? Tá? Olha lá, modelos e velocidade, né? Então começou com o PC66, né? Que era batizado, né? Com a base, né? Lá, clock base de 66 MHz, né? Tem um multiplicador e lógica lá, o clock efetivo é 66. E assim por diante, a PC6 e a PC133, tá, pessoal? É muito interessante. Aí a carinha dela, né? Da memória RAM, quer dizer, da memória DIMM, né? RAM DIMM, né? E a característica interessante é que ela utilizava olha lá, dois recortinhos. Então quer dizer que se vocês encontrar encontrar com a memória que tem dois recortinhos desse aqui, é memória DIMM. Esse é o mais fácil de identificar. A partir da memória DDR, não falar na próxima aula, ela começou só a ter um cortezinho, tá? Então é muito fácil de identificar. Sim, não vou falar nessa aula aqui. Memória DDR. Tá? Vamos continuar aí. DDR. As memórias DDR, né? Superavam as memórias SDR. Né? Que até a memória DIMM era batizada de SDR também. Por sua capacidade de realizar 2 transferências por ciclo. Olha que interessante. Por isso que ele vem com esse nome. Double Data Rate, né? DDR. Então ela fazia 2 transferências. Então é como se fosse uma via, como se fosse uma rodovia que trafegasse dos dois lados, né? Tanto indo e voltando ao mesmo tempo. O que não acontecia necessariamente dobrava a velocidade efetiva, devido ao mesmo tempo de acesso inicial. Mas chegavam quase lá. Essa característica é possível devido à inclusão de circuitos adicionais responsáveis por ler ou escrever dados 2 vezes por ciclo, com exceção dessa alteração, as trilhas tanto dos pentes de memória quanto da placa-mãe permaneceram inalteradas, assim como as demais características, o que contribuiu para o baixo preço e popularização desse padrão. Então, pessoal, essa memória DDR, né, famosa chamada DDR, hoje é a DDR1, né, que hoje já tem até DDR4. Essa memória
era interessante porque você podia usá-la para trafegar, né, nos dois sentidos. Então ela se tornava mais rápido. Mas o que acontecia? Uma coisa curiosa é que muita gente comprava os computadores novos que vinham com essa memória, e aí o desempenho não era tão expressivo quanto os computadores que tinha aquela memória DIMM, né? Que ficou ultrapassada. Isso porque as primeiras versões, na verdade, as primeiras versões da memória DDR era a frequência escrita 266, que seria, em teoria, o dobro da 133, né? Da memória DIMM 133. Então, naturalmente, ela teria que ter o dobro de velocidade e o dobro de desempenho, mas não acontecia isso. Por quê? Para que pudesse alcançar realmente essa velocidade de 266, era necessário que acionasse, né, a placa-mãe e juntamente com mais um, teria que ter um par de módulos de memória idêntico da memória DDR e se configurasse para que ela trabalhasse em conjunto, né, para que ela ficasse ativada esse módulo DDR, né, que ela trabalhasse em duplo canal, né, duplo canal channel, duplo canal channel. Aí o que acontecia? Se você comprasse um computador novo com apenas um módulo, né, com apenas um módulo, você naturalmente se despencaria essa velocidade pela metade. Né? Então não era vantagem se você não soubesse operar ela. Né? Então teria que comprar duas pens de memória idênticos, mesma velocidade, mesma frequência, né? Mesmo tamanho, tudo. E configurar-se lá na BIOS, né? Que era para trabalhar em dual channel, né? Em canal duplo. Senão ela se tornaria quase igual à memória DIMM. Tá? Então esse era um segredo da época. Em programas de análise de hardware como a CPU-Z, a velocidade efetiva aparece com metade do valor real devido à transferência dupla. Então o modelo DDR400, né, PC3200, vai se mostrar como 200 MHz. Na imagem ao lado, análise a marca com pente de memória. Esse aqui é uma pente de memória DDR cuja leitura é similar aos pentes DDR. Né? Esse é só um exemplo. Você pode reparar que esse CPU-Z está mostrando que é modo DDR2 no slot 1, está com 2 GB, né? 400 MHz, mas o print é de 800, né? É porque ele está utilizando um modo de memória, um pente de memória. E isso acarreta metade da velocidade original. Tá? Então lá novamente tem que ser para trabalhar, tem que estar em dual channel, né? Tá? Então, pessoal, isso que acontecia aí. Ó. Você queria saber como o processador, a memória RAM estava sendo reconhecida aí pela placa-mãe, pelo sistema, né? O sistema operacional. Aí você chegava aqui, baixava esse programinha, executava e mostrava alguns parâmetros para você aí, né? Para você saber como é que está sendo reconhecida essas memórias. Tá? Então, logicamente, hoje já é, né? Hoje já é automático. As placas mais novas já conseguem já reconhecer os pentes de memória e faz já o acionamento em dual channel já automático, né?
Não é como no princípio, que era tudo manual. Né? Então aí, ó, começou aí a DDR, né, as velocidades. Isso aqui são todas as velocidades que foram dos pentes de memória DDR. Logicamente, aqui para nós, a maioria conhecia só mais esse PC2100, né? Essa 2700 e a 3200. Os demais eu desconheço, né? Deve ter sido fabricado pelo mundo afora, mas o que vinha para nós aqui no Brasil é a PC2100, a 2700, né? Que a gente conhecia como 266, 333, né? A 2700 e a 400, né? Então a gente falava, eu quero uma pente de memória PC3200. Então eu já sabia que estava se referindo ao clock de 400, que da clock base é 200, né? Em single channel e aqui em dual channel, né? Então a gente já sabia disso, né? Tá? Eu nunca vi essas outras velocidades de DDR, do DDR1, né, no caso, essas velocidades maiores ou velocidades menores. Sempre foi 2.100, 2.700 e 3.200. Tá? Se forem procurar aí para comprar, vocês vão achar esses três modelos. Tá? Aí um pente de memória DDR, né, pessoal? Ó, já vem só com cortezinho, né? Vai aparecer aqui, provavelmente no caso da Kingston, né? Vai estar escrito aqui PC 2.100, ou 2.700 ou 3.200, tá? Então ele tem um cortezinho apenas, então lógico, obedecendo aí, você pode reparar que ele não fica no meio, esse cortezinho, né? Todas as memórias RAM, vêm lá com os cortezinhos, um diferente do outro, né? Mas nunca no meio. A ver mais para cima ou mais para baixo, mas nunca no meio. Por que isso, pessoal? Isso é um sistema, falo sistema antiburro, né? Para não cometer erro de encaixar memórias, né, erradas, né, do lado errado, e nem colocar memórias de diferentes gerações, tá? Então aí não tem como encaixar mesmo, porque fica impedido de encaixar, né? Diz aí, rumores aí, que uma pessoa conseguiu encaixar pente de memória diferente no slot, mas deve ter forçado, sei lá, forçou tanto que você deu um jeito de encaixar e quando foi ligar queimou, né? Queimou até acho que a placa-mãe, se brincar, tá? Então, pessoal, é isso aí, tá? A videoaula de hoje é isso aí, é o início aí para você entender como é que eram as memórias RAM e a gente vai seguindo a evolução da memória RAM até nos dias de hoje. Fiquem atentos, tem atividade, não percam a sequência, né, das videoaulas, tá? Fiquem atentos aí, tá, pessoal? E até a próxima aula. Valeu!